Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, nós vamos, desculpe, nós vamos falar hoje algumas coisas aqui que talvez vai te aborrecer e vai te deixar meio aborrecido mais uma vez comigo, tá? Meus amados irmãos, eu preciso muito que você deixe o seu like ou o seu dislike aí nesse vídeo e comente esse vídeo também, tá? Ou pro bem ou pro mal, mas que você comente, diga aí o que você acha sobre esse assunto que vamos tratar sobre confissão de fé vazia, tá? Muita gente me mandando aqui no WhatsApp perguntando se eu deixei de ser reformado, se eu deixei de ser calvinista, alguma coisa nesse sentido. E meus irmãos, a minha profissão de fé, ela sempre foi no Evangelho. Eu me identifico, sim, com os ensinamentos de Calvino, hoje não com o ensinamento dos calvinistas atuais. Há uma idolatria acontecendo aqui no nosso meio, principalmente ao sino de Dort. Há uma idolatria bem acentuada nisso. Confundiu-se teologia calvinista e arminiana com evangelho. Isso está um perigo muito grande. Está na hora de darmos um passo para trás e retrocedermos um pouco nisso, tá? E nessa confusão mental, eu quero aqui ser a voz que vai sempre destoar de todos aqueles que tentem colocar alguma coisa à frente da Escritura. Lembrando que já fiz parte desse debate, já fiz parte desse meio. Em dado momento da minha história, defendi com unhas e dentes o que eu achava que era o suprassumo do evangelho, mas hoje reconheço que está muito longe de evangelho tudo isso aí, tá bom? Sou pastor de uma igreja, não aconselho ninguém a ficar desigrejado, não reconheço o movimento desigrejado como movimento cristão, tá? É uma heresia, um crente desigrejado é membro de um corpo que não está ligado na cabeça, é membro sem estar ligado no corpo, instantaneamente não está ligado na minha cabeça, então não existe esse papo ruim comigo de desigrejado, tá? Reconheço que a igreja tem falhas gigantescas a igreja tem, mas reconheço que mesmo com as suas falhas, ela é a noiva de Jesus Cristo. A igreja visível é a que dá corpo à igreja invisível, tá? Não existe esse negócio de eu faço parte da igreja universal de Jesus Cristo e não de uma igreja local. Não, a igreja universal ela só existe por causa da igreja local, tá bom? Então fique aqui bem dito isso, tá? O movimento desigrejado não passa nem na porta comigo aqui. Mas irmãos, vamos falar aqui e tocar em coisas que será milindres muito grande. Então se você é sensível, se você aí chora quando vê os ursinhos carinhosos, eu te aconselho a sair desse vídeo, tá? Se você é uma pessoa aí que pratica jiu-jitsu vegano, então tá na hora de você sair. Você é uma pessoa sensível demais, então esse vídeo aqui, se você é daqueles calvinistas idólatra, arminiano idólatra que ama a teologia, mas não a escritura, tá na hora de você sair. É um aviso que eu te dou. Mas se você vai ficar, então compartilhe o vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? E nós lemos todos os comentários, irmãos. E mesmo que eu não responda, eu leio, tá? Mas assim, vamos lá. Irmãos, pra gente, nesse meio todo, tá? Vocês sabem, eu não recebo de igreja, mas tem os nossos livros aqui. Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Esse quem escreveu foi a Débora, minha filha, tá? Se você quiser adquirir, primeiro comentário fixado no vídeo aqui. Cristo entre as igrejas. Irmãos amados, leiam esse livro. Leiam esse livro, vai ser muito bom para vocês. Um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro é fantástico. Tá? Esse livro, assim, foi o que me fez voltar do rumo que eu estava tomando na minha vida. E tem esses dois aqui, ó. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, tá? Versículo por versículo, são 2 livraços mesmo aí. Não deixamos um versículo de Mateus 5 e 6 para trás, estamos trabalhando o 7 agora, tá? São sermões expositivos aqui da nossa igreja, então nós passamos eles todos para cá, tá? Do jeito que eu preguei na igreja tá aqui, não fizemos edição de nada,
tá bom? Então, se você quiser adquirir eles nesse kit aqui, ó, vai ser muito bom, que eu vou te dar um presente, um descontaço aí, primeiro comentário fixado no vídeo. E também tem, rapidinho aqui, pra gente começar o nosso vídeo, tá? Tem também aqui, ó, outro kit nosso, que é Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso. Um livro muito bom, 13 lições extraídas da vida do controvertido juiz de Israel. Irmãos, esse livro é muito legal, mas muito bom mesmo, tá? Salvos de Deus por Deus, de quem Deus nos salvou na cruz de Cristo. Este é um livro que você deveria ler. Você deveria estar apegado a esse livro aqui e ler esse livro, Salvo de Deus por Deus. Um outro livro muito fantástico, Sacrifício Vivo, Conhecendo a Boa, Agradável e Perfeita Vontade de Deus. Eu também escrevi Um Chamado à Oração e o Jejum, O Caminho para o Avivamento, tá? Também esse daqui é muito legal. E esse livro aqui, gente, ele é muito fantástico. As Verdades Mais Cruéis do Evangelho, tá? Eu escrevi esse livro, você vai se surpreender quando ler esse livro aqui. E A Mulher de Ló, gente, quem é crente deveria estar percebido. Leia esse livro, tá? São baratinhos, livros bem baratos. A Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada, uma advertência solene à igreja, tá? E também os pilares, deixa eu tirar desse plástico aqui, que já está meio envelhecido, aliás, está meio que rasgado aqui, ó. Os pilares da doutrina dos fariseus, tá? Os malefícios dessa doutrinação nos dias atuais. Um livro muito bacana aí para você também. Querendo adquirir, primeiro comentário fixado no vídeo, eu te mando um PDF aí com todos os livros nossos para você ter uma noção, ter uma ideia de quantos livros são. Irmão, são 97 livros, entretanto eu não tenho um PDF com todos eles, mas eu te mando aí o que eu tiver, tá certo? Vamos para o nosso vídeo, querido. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e lesse a sua Bíblia juntamente conosco na Epístola de Tiago. Tiago é uma epístola que eu particularmente pretendo fazer um comentário da Epístola de Tiago. Será o meu segundo comentário, porque o primeiro comentário foi Mateus 5, 6 e o 7, e também os 10 mandamentos, que está para sair. Mas esse vai ser um comentário de uma epístola toda que eu irei fazer. E eu quero começar pela Epístola de Tiago. Tiago é uma epístola para mim que ela é fundamental para entendermos a fé cristã. Principalmente nós que somos donos de um pensamento, de pensarmos que somos a melhor versão do cristianismo mundial. Nós temos essa ideia e eu acho que a Epístola de Tiago vai denunciar o que nós temos hoje do movimento de uma conversão intelectual, e apenas isso dentro das igrejas. Hoje nós temos, irmãos, dois polos aqui trabalhando. Nós temos de um lado um culto à incultura, um culto à ignorância, um culto a não querer que sejamos racionais quando oferecemos o nosso culto a Deus. Mas também temos de um outro lado uma ideia de que se cultuar a Deus é algo engessado, mecânico, mecanizado, sem espontaneidade, sem nada disso. Nós temos dois polos, uns que acham que servir a Cristo é gozar da mesma confissão de fé do outro. Nós estamos adorando hoje as confissões de fé. É tipo de um fideísmo. Nós adoramos a confissão de fé e não a fé da confissão. Nós adoramos falar sobre Dorte e assim por diante, mas não sobre como isso se reflete na minha vida. Então perceba bem uma coisa. Tiago diz, em Tiago capítulo 2, versículo 14, diz: Mas, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas e necessitado de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós que lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e afastai-vos, sem contudo dar-lhe o necessário para o corpo, qual proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Percebe? O apóstolo Tiago, ele, nesse texto aqui em qual estamos vivenciando, estamos nos apegando, ele vem mostrando para nós que cristianismo não é falácia, que cristianismo não se trata de uma filosofia bem ajustada que faça sentido intelectualmente falando. O que Tiago está denunciando aqui é que você não pode, sob nenhuma suspeita, sob nenhuma hipótese, dizer que é um cristão e acolher essa fé e dizer, olha, eu estou salvo pela graça, eu estou salvo pela fé em Jesus Cristo. Mas Tiago diz, calma, isso não acaba aqui. Calma, porque entre a sua fala há um abismo bem grande, porque nós iremos procurar, de fato, em que essa palavra sua, quais as implicações isso tem na sua vida cotidiana. Não é o que você fala. É basicamente o que o irmão Tiago está dizendo. Não é o que você diz, é o que você diz e faz com aquilo que você está dizendo. Então perceba, irmãos, Tiago usa a questão alimentícia, a questão de se cordoer com a dor do outro, justamente para provar que se você disser que é um cristão, mas a dor do outro, a dor do teu irmão, ela não te comove, ela não te move a andar em direção a resolver aquela situação. Tiago diz, há alguma coisa errada com o seu modo de viver, então a sua profissão de fé ela não existe. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Percebe? E aí Tiago agora vai falar, no versículo 19, mais especificamente para nós. Crês tu que Deus é um só? Ele diz, você crê na Trindade? Você acredita nos 5 pontos do calvinismo? Você acredita nos 5 pontos do arminianismo? Você acredita nisto tudo? Você acredita na confissão de Westminster, Sino de Dort, na Tulip, nos catecismos de Heidelberg, no maior, no menor? Você acredita em tudo isso? Ora, você até professa que é salvo pela graça, pela fé. Jesus me encontrou e me salvou. Tiago diz, se você crê em tudo isso, você faz bem. Mas os demônios também têm esta mesma crença. E a crença demoníaca, ela é maior do que a sua, porque os demônios não só creem, eles têm a total certeza que Deus existe e que Cristo veio. Então Tiago diz, já que você diz que crê em tudo isso, ele vem e diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, ela não vale nada. Percebe? Você que acolheu uma confissão de fé, e às vezes nós estamos dispostos a defender tal confissão de fé com unhas e dentes,
difamando o outro, difamamos todo mundo que não acolhe aquela nossa confissão de fé. Mas não temos nenhuma obra que dê respaldo a esta confissão de fé sobre a qual estamos dizendo que vivemos. E ele diz, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Percebe, irmãos? Alguém quer colocar esse texto em detrimento com o texto de Paulo quando diz que Abraão não foi justificado por obras e não tem nenhuma animosidade com as Escrituras, nem com Tiago e nem tampouco com Paulo. Porque Tiago explica essa questão no versículo 22, sobre o caso de Isaque. Tiago diz, vês como a fé juntamente com as obras, com o efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago está dizendo que a fé em Deus brotou dentro de Abraão. Veja, não existe animosidade com as Escrituras. A fé brotou no coração de Abraão. E esta fé mostrou-se eficaz quando Abraão creu em Deus e deu Isaque a ele, naquele altar. Então o Tiago está dizendo que a consolidação, num termo mais técnico da palavra, que a aparição da fé de Abraão, nós podemos ver esta fé sendo praticada quando ele deu Isaque a Deus. E se cumpriu a Escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus. Veja, crer é o primeiro. Não é a fé para crer. Não é a obra que produz a fé. É a fé que produz a obra. Então, se você está dizendo que crê, se você está dizendo que é filho, se você está dizendo que recebeu tamanha graça, só existe um jeito de se saber disso. É pelos seus frutos. É como está em Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolho? Veja o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, não está insinuando, ele está afirmando que se somos salvos, se dizemos que temos uma confissão de fé no Evangelho, no Filho de Deus, é impossível que esses frutos, que essas obras não apareçam em nós. Percebe, irmãos, que hoje é muito mais fácil eu me abraçar ao sínodo de Dort e a viver com ele aqui no meu peito do que com o Evangelho. Hoje é muito mais fácil eu me abraçar com os 5 pontos do arminianismo e fazer disso uma guerra aqui na internet, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem está certo, Armínio ou Calvino, do que eu debater contra o meu velho homem. Que às vezes não é nem velho, ele está aqui dentro ainda. Eu acredito que esta forma caricata de pseudo-evangelho que estamos ensinando às pessoas, eu acredito muito que estamos ensinando às pessoas justamente o evangelho dos fariseus. A doutrina farisaica que se apegava às tradições, que se apegava ao formalismo, ao tradicionalismo, que se apegava a isto tudo e montou-se ali uma estrutura de legalismo, porque legalismo não é só roupa. Porque é muito mais fácil, irmãos, eu defender a confissão de extremista do que eu defender o próprio evangelho. É muito mais fácil nisso. Porque isto me dá um status de que eu estou lutando por uma causa, enquanto eu não luto contra o meu próprio pecado. Enquanto eu não caminho em direção a uma santidade
Enquanto eu não caminho em direção a largar toda a maledicência, toda a prostituição, tudo aquilo que existe dentro de mim, defender pontos de vista teológicos aqui na internet hoje tornou-se um jeito simples de Satanás dizer: ele só é diferente de você por causa da confissão de fé, mas o seu pecado é o mesmo dele. O seu vício aí dentro é o mesmo dele. Você não está condenando o pecado do outro, porque você sabe que o seu é o mesmo dele. Arminianos, calvinistas, pentecostais, e todos nós estamos debaixo e estamos na mesma prática de pecados e estamos achando que somos crente porque estamos afirmando que Jesus me salvou pela graça. Jesus me salvou pela graça. Ei, filho, escuta. Eu não posso colher figos de abrolho, nem uva de espinheiro. Jesus está falando sobre a sua natureza e a minha. Se não houve mudança na sua natureza, se não houve mudança na minha natureza, possa ser que um dia nós sejamos crente. Possa ser que um dia andemos em direção a uma crença, a um novo nascimento. Mas por enquanto não temos. Porque quando brotar uma nova natureza dentro de mim, eu serei avesso a tudo que Deus odeia. E a maioria dos senhores que defendem com unhas e dentes Dort, 5 pontos de Armínio, 5 pontos de Calvino, lá no fundo, lá no seu âmago, em que a sua vida é diferente? Você que é um santo calvinista, dono da verdade, em que a sua vida prática de santidade é diferente da vida de um arminiano? Você, sensacionista, que acha que é uma heresia o pentecostal ficar falando língua estranha, mas não vê heresia nas pornografias que vê. Você acha que você está certo por criticar isso? Mas uma coisa não anula a outra, pastor. Você acha mesmo que está certo isso? Você acha mesmo que está corretíssimo esta ideia? Eu não sou contra, gente, as confissões de fé em si das igrejas. Eu sou contra quando nós fazemos disso uma maquiagem, uma máscara, uma carapaça, uma armadura para blindar o nosso pecado, porque o evangelho não vai atingir o nosso pecado enquanto você não disser que você não é um servo de Deus. Jesus diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Você não pode ficar sem produzir nada, irmãos. É o que você produz que fala o que está dentro de você. E se o que está dentro de você, você pode ver o que você está produzindo, meu Deus do céu. Mas te ensinaram nas igrejas hoje em dia que você tem que fazer um devocional. Quem começou com a história devocional, se vocês não sabem, foram as igrejas arminianas. Mas tornou-se rapidamente uma febre. Os puritanos faziam devocional. Vocês não estão lendo direito esse negócio. Como é que era feito isso? Percebe? Aí nós passamos 5 minutos em uma coisa que nós chamamos de devocional, lemos um capítulo da Bíblia, lemos 2 páginas de um livro, oramos 5 minutos e aí achamos que aquilo lá foi a nossa pílula para poder viver o resto do dia fazendo tudo que Deus odeia. Andando em direção
a tudo que Deus odeia. Tiago fala de uma fé viva e de uma fé morta. Voltando para o texto de Tiago 2,17. Tiago argumenta que uma fé genuína, ela é o dom de Deus. Tiago diz, você não pode dizer que tem esse dom de Deus se você não nascer de novo. Irmãos, a Bíblia não nos chama de homens reformados. Ela nos chama de nova criatura. E por nova criatura, entenda-se, é uma nova disposição. É um novo nascimento. É tudo novo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Veja o que Paulo diz. É o mesmo que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3. Você não pode, Nicodemos, entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Aos senhores que são donos da verdade, que são bem ajustados teologicamente, que sabem colocar bem as palavras, bem melhor do que eu tenho-lhe uma pergunta a fazer, se vocês puderem, me respondam no comentário. Pense no homem mais ímpio que você conhece. Naquele mais ímpio mesmo, naquele homem vil, que é seu amigo. Ou aquela mulher mais ímpia que você conhece, se você for mulher. Pense na pessoa, é melhor, na pessoa mais ímpia que você conhece. E agora pese os divertimentos dessa pessoa mais ímpia que você conhece, os divertimentos dele. Os hobbies, como essa pessoa se diverte. E agora veja os seus hobbies e os seus entretenimentos, é essa palavra que eu queria achar. Veja qual é a diferença do entretenimento do homem mais ímpio e o seu que diz que é cheio de Deus, que foi salvo pela graça. Qual a diferença? Veja você que foi salvo pela graça, que diz que tem uma fé viva e operante. Veja como você trata a sua família e veja como o ímpio, mais ímpio que você conhece, trata a família dele. Veja qual a diferença. Veja qual a diferença dos históricos de celulares, seu e o do ímpio. Veja você que diz que foi salvo pela graça, que Jesus te salvou, que foi um impacto muito grande, que você conhece Dort, que você conhece o Westminster, que você conhece os 5 pontos do calvinismo. Veja o seu namoro e o do ímpio. Dá uma olhada. Vê a tua bebida e a do ímpio. Agora nós temos cachaceiros gospel. Vê a tua música e a do ímpio. Vê qual a diferença de um para o outro. E aí você vai ver o quão vivo você está. Observa as suas amizades. Observa os ambientes que você vai. E agora? Que tipo de vida cristã é essa que temos? Que nada muda. Que o ímpio vai num show do fulano e o crente também vai. Que o ímpio ouve a música do cicrano e o crente também ouve. Que o crente bebe a cachaça e o crente também bebe. Essa tua confissão de fé está te levando para o inferno e você não está vendo, porque isto não é evangelho. Evangelho é poder de Deus, evangelho é mudança. É por isso, por essa fraqueza na pregação, que nós temos hoje a igreja mais viciada em pornografia que já se viu. É por isso que nós estamos tratando
pela primeira vez na vida de alcoólatras que foram para a igreja e continuam alcoólatras. Não, gente, nós não temos uma fé viva. Nós temos uma fé morta. Porque nós temos uma fé em uma confissão de fé. E não na fé que Tiago está falando. E não na fé que Jesus está falando. Nós temos uma confissão, não está por aqui, a minha está por ali para trás. Nós temos uma confissão de fé na fé de Westminster. E confundimos aquilo ali com o livro santo, com o livro sagrado. Nós temos uma fé em Dort. E confundimos aquilo que está ali com o Evangelho. E quando vem alguém aqui na internet que destoa disso, aí vocês me dão o nome de Caio Fábio, vocês me dão o nome de Ed Renekiewicz, me comparam a tudo isso que tem por aí para comparar. E aí me comparam a fariseu, a isso, aquilo outro, tal. Não. A fé de Abraão é citada como exemplo do que uma fé genuína produz, do que uma fé genuína faz. A fé de Abraão, aqui em Tiago, ela é citada por Tiago justamente para dizer, olha o tamanho do que uma fé genuína faz. Não é uma confissão na confissão. Vocês estão brigando aqui na internet por confissão na confissão. É a maior idiotice que o diabo pôde fazer com vocês e vocês não perceberam isso. Porque eu, outrora, também fazia parte disso. As pessoas estão seguindo, irmãos, o meio hoje reformado por pura convicção, por pura questão não é de conversão em Cristo, é uma conversão intelectual, é uma conveniência. Porque o meio reformado, ele te dá todos os atributos, o meio reformado e também esta carapaça arminiana, ela te dá todo o atributo ali para você ser um hipócrita. Porque você vai estar dentro de uma igreja dessa defendendo o sistema teológico sem nunca ter andado um dia da sua vida com Jesus. Sem nunca ter andado com Cristo. Você vai falar de um Cristo que te converteu, que você conheceu sem nunca ter tocado um minuto sequer na orla do seu vestido. Vai falar de um sangue de Cristo sem nunca ter ouvido, sem nunca ter sentido uma gota desse sangue. É por isso que a sua vida está assim. Você levanta, cai, levanta. Você nunca levantou. Porque você está lutando uma luta que não é evangelho. Você está lutando uma luta que não é uma luta fiel em Cristo. Tiago cita exemplos bíblicos, Abraão, o mesmo também acontece com Raabe. É que a fé, quando está aqui dentro, que ela é uma fé genuína, ela explode aqui fora. Seja sincero. No seu trabalho, qual é a diferença sua para o ímpio? Na sua escola, qual é a diferença sua para o ímpio? Nós não temos mais diferença. Nós somos iguais. Somos ali ligados, amigos, fechados com o mundo. Mas temos a santa confissão de fé. Nós não nos misturamos com os pentecostais. Arminianismo é heresia. Mas eu viver como Satanás não é.
Tiago está dizendo que não é um sistema de obras. É importante ressaltar isso. Tiago está dizendo que a fé genuína, ela vai ser o pavimentação para vir as obras de santidade e para vir as obras de caridade aí junto. Então, percebe? A Bíblia sempre vai dizer que a obra em você tem que aparecer. Se não aparecer, é porque você não é um filho de Deus. A fé, ela age. A fé repudia o que Deus repudia. A fé é o dom de Deus. Ai, Deus amado. A fé sem a obra é morta. Veja bem, versículo 23 de Tiago 2. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. Primeiro, a fé. E isso lhe foi imputado por justiça. E assim ele foi chamado amigo de Deus. Pela fé. Que creu. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Veja, para Raabe fazer aquilo, ela disse: eu ouvi falar do Deus de vocês, cara. Entende? A fé entrou e a confissão veio pela boca, mas logo na sequência a obra veio junto. Sim, senhoras e senhores. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem as obras é impossível dizer que você tem fé. Sem fé você não está salvo. E sem as obras é uma denúncia fácil de que você não tem fé. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago diz: eu não posso dizer à pessoa que as minhas... Veja, nem toda obra... Você vai ver a obra de caridade que as pessoas fazem, não é o intuito de Tiago somente aqui. Porque se é por obras de caridade, irmão, da cesta básica, fazer sopa, levar ali na rodoviária esse troço todo, se Tiago estivesse falando só disso, seria fácil maquiar essa obra. Porque essa obra você também faz. Tiago diz: essa obra também é importante, mas ela pode ser, essa obra de dar comida, de dar roupa, de fazer isso, essa obra pode brotar de uma vaidade. A pessoa pode fazer isso sem ser salva. Pode, e está cheio de gente fazendo sem ser salva. Se Tiago estivesse se apegando somente a essa obra, estava bom. Mas não é a essa obra só que Tiago se apega. Tiago usa um versículo só para falar dessa obra. Mas, no versículo 19, ele diz que esta obra, ela é o reflexo, que a obra que ele está falando é uma obra de santidade. É uma obra de dizer que conhece a Deus e mostrar que conhece a Deus no meu dia a dia. Quer ver como ele começa? Tiago 2,1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aí ele vem falando sobre se entrar alguém na sinagoga, entrar alguém num culto tal. Vocês não façam acepção de pessoas se ele é rico ou pobre, porque o evangelho é para todos.
Veja bem, Tiago diz, deixa-me ver sua fé, suas obras. E aí eu vejo sua fé, aonde está abalizada. Não adianta, irmãos, darmos cesta básica como se fosse uma indulgência, ajudar projetos infantis, como nós temos um, se a nossa vida secreta não produz frutos dignos de arrependimento. Nós amamos falar de uma confissão de fé morta, vazia, que sinceramente mais parecemos com o diabo do que com Jesus Cristo. De novo, espíritas, católicos, cristão reformado, cristão arminiano, todos eles dão cesta básica. Ok, deveríamos fazer, mas não com as motivações mesma do outro coração. Mas a maioria fazem isso, principalmente aqui nos reformados. O que tipo de coração você está fazendo? Isso não vai te levar para o céu. Você deve fazer isso porque, primeiro, o seu caráter foi mudado. Veja o que rege sua vida. A maioria dos senhores e das senhoras estão presos a pecados secretos que só vocês sabem. E não estamos mexendo uma palha de alho para mudar, porque acalentamos pecados. Amamos eles, gostamos dele. Não, irmãos. Não confunda a confissão de fé arminiana com o evangelho. É uma loucura você fazer isso. Não confunda a confissão de fé de Westminster, os catecismos maior e menor. Não confunda a confissão belga, não confunda o sino de Dort, não confunda nenhuma coisa dessa com o evangelho, porque eles não são. Cristo. E somente Cristo. E é isso que nos esquecemos. E nessa luta toda, nessa celeuma que estamos fazendo aqui, principalmente no ambiente de internet, nós estamos tratorando e passando por cima daquilo que deveria ser, o que deveríamos estar de olho. Porque a nossa vida, o nosso caráter, porque nada disso foi mudado até agora. Porque o meu casamento e o do ímpio é a mesma coisa. Por que eu falo que o arminiano é uma heresia? Ele crê no arminianismo, mas a vida dele de caráter é a mesma minha. Ora, não é da gente pensar que o problema não é a confissão de fé, o problema está no pecado seu e o dele, que é o mesmo. E nesta celeuma toda que estamos vivendo hoje em dia, nos esquecemos do nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Temos hoje homens rasos, profundos em teologias e rasos com Deus. Homens mornos em cima dos nossos púlpitos. Uma juventude reformada, que diz que é reformada, em sua maioria presa à prostituição dentro do quesito da pornografia. Os namoros dos reformados, cheios de fornicação, abarrotado deles. Casamentos destruídos dentro das nossas igrejas. Cheios dele. Abarrotados. Luxúria, perversidão, devassidão.
Tudo isso dentro das igrejas reformadas. Eu não estou falando de igrejas pentecostais. Mas nós somos aptos a maquiar isso tudo e apontarmos o dedo para o pentecostalismo e dizer: eles falam língua estranha. Eles são uma heresia. Estamos aptos a apontarmos o dedo para os arminianos e dizermos: eles creem no livre-arbítrio. E o arminianismo do mesmo jeito. Cheio de pessoas presas na prostituição, na devassidão sexual, na devassidão de tudo que o pecado pode produzir. O cara produzindo só frutos indignos dentro dele, mas o problema dele é olhar o calvinista e dizer: o seu problema, calvinista, é que você crê nos 5 pontos. Vocês são gnósticos. Viram o tamanho do papelão que o diabo está fazendo? E no meio de tudo isso, o pentecostal olha e diz: o seu problema de vocês dois é que vocês não creem no poder do Espírito Santo. Mas que poder do Espírito Santo que vocês dizem que tem? Que fala a língua e não consegue te tirar de um namoro perverso que você tem? Namorada beijando o namorado na boca? Beijo é sexo, viu, filhinhos? Beijo é sexo. Tá? Não é que beijo vai levar você para o sexo. Não, não. Beijo é sexo. Se uma pessoa beija o namorado ou a namorada, viu, pastor? Avisa aí na sua igreja, se você não sabe, isto é fornicação. Se você está dando santa ceia a esse pessoal, você está pecando. Beijar na boca e fornicar é o mesmo. É a mesma coisa. Um exemplo muito simples. Quer ver como não é normal? Se você é casado e beijar outra mulher, você traiu a sua esposa. Ora, mas se não é sexo, não deveria ser traição, não é? Deu para entender o que eu estou dizendo, não é? Então os namoros é a mesma coisa. Arminiano, pentecostal, tudo isso tal. E vocês estão dispostos a olhar, o outro diz: eu sou cheio do Espírito Santo, mas está preso na pornografia, está preso na prostituição, está preso nisso, está preso naquilo. Que poder de Espírito Santo que nada que você conheceu? Eu prefiro seguir o meu irmão Tiago e dizer: ah, você me diz que tem fé. Que bom. Deixe-me ver as suas obras então. Ah, você me diz que tem obras, deixe-me ver a sua confissão de fé, em que está baseada para fazer essa obra ser de Deus. Porque mesmo com a sua melhor obra, eu tenho que observar em que você está se fiando. Você está fazendo obra em nome de quê? De Maria, de José, disso, daquilo outro? Não, isso não é uma obra para Deus. Mas entende, irmãos, nós precisamos urgentemente voltar ao Evangelho. E não voltar ao arminianismo nem ao calvinismo. É ao Evangelho. É voltar a Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. E somente Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se gostou desse vídeo, compartilha em nome de Jesus. Adquire nossos livros, nos ajude, irmãos. Eu preciso mesmo da sua ajuda, tá? Primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Ore pela minha vida. Ore muito mesmo pela vida da minha família. Eu mudei radicalmente porque eu sei que eu já não tenho tanto tempo entre vocês. Eu já não tenho tanto tempo aqui. Eu já não tenho tanto tempo para ficar aqui entre vocês. Eu sei para onde estou indo. Mas eu oro a Deus que você dê uma guinada na sua vida e volte-se a Cristo. Dê um pulo, pule as confissões de fé, vá direto a Ele. Vá direto à fonte. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.